bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui, através das ondas do canal Educação. Bom dia! Estamos em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração. Estou aqui diretamente do Estúdio 5. Eu, o Maioli, como meu diretor de imagens, a Fátima Campelo como minha profa assistente. E vamos juntos aqui em mais uma transmissão pelas ondas do canal Educação, tanto pelo IPTV como pelo YouTube. Então fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar suas dúvidas, seus exemplos e observações aqui pelo chat, tá bom, minha gente? Câmbio. Maioli, pode botar o slide todo aí na tela, por favor. Vamos estar falando de neuroeconomia, comportamento humano, novos padrões de comportamento. Tudo isso aqui precisa estar no radar de vocês enquanto futuros técnicos de administração que venham a estar trabalhando. Bom dia, povo de São Luís do Piauí. Que venham a estar trabalhando, de repente, em áreas ligadas à agropecuária, à indústria, ao comércio e à prestação de serviços. Independente do setor, todos esses empreendimentos, eles estão sujeitos ao comportamento humano, aos novos padrões de comportamento do mercado. É isso que nós vamos investigar na nossa aula de hoje. O objeto é neuroeconomia, comportamento humano, novos padrões de comportamento do mercado, atualizar as teorias e práticas sobre o funcionamento dos mercados. A gente tem feito isso desde ontem, vamos continuar na nossa aula de hoje. Povo de São João da Canabrava, povo de São Luís e Oeiras, e também de Assunção do Piauí, que se conectam conosco pelo IPTV, bem como quem se conecta com a gente pelo YouTube. Vocês terão também questões complementares para trabalhar aqui, para reforçar tudo que a gente discute na aula de hoje. Ok? Antes de mais nada, eu só quero pontuar com vocês aqui alguns destaques da aula passada. Ok? Então vejam, são as questões complementares. Olha a primeira aqui, por exemplo. Com base no conteúdo exposto na aula, qual é o setor produtivo da economia que mais se destaca na sua cidade? E a pandemia afetou de que forma? Sacam? Essa resposta, ela vai se basear muito na experiência subjetiva de vocês. Deixa eu só apagar aqui e botar o azul para fazer mais contraste. A resposta se baseia na experiência subjetiva dos alunos. Varia muito a resposta de acordo com a cidade da qual você está falando. Se for Oeiras, você vai ter um determinado setor produtivo mais forte. Se for Assunção do Piauí, vai ser outro. São João da Canabrava vai ser outro. Então, depende muito do olhar de vocês sobre a cidade de vocês. Para dizer qual é o setor produtivo mais forte, e a pandemia afetou de que forma. Ok? Oi, Michele, bom dia, bom dia. Oi, Vivian, seja bem-vinda. Vocês falam de onde, Michele e Vivian? Por favor, me digam aí pelo chat, minhas caras futuras técnicas em administração. A segunda questão, a Michele está falando de São Luís do Piauí. Massa, Michele, bacana demais. E a segunda questão, qual é o papel, e a Vivian também, né? As duas de São Luís do Piauí. Beleza, Michele? Beleza, Vivian? Sejam bem-vindas. Vamos juntos aqui. Hoje, minha gente, deixa eu ver aqui. Hoje a data é 18 de outubro. Michele e Vivian.
E deixa eu ver aqui para compartilhar com vocês. Hoje é dia de quê? Nosso 18 de outubro. Só um minutinho. Estou consultando aqui as minhas fontes. E nós temos aqui... Hoje estamos, viu, meninas? Nos 291 dias do ano de 2022, viu? 291 dias. Hoje é dia do estivador. Hoje é dia da libertação animal, olha só. Hoje é dia da luta contra o tráfico humano. Importante, não é? Hoje é o dia do médico. Hoje é dia do pintor de paredes. E hoje é dia do sem barba, viu, Maioli? Esse dia não alcança a gente não, né? Eu mesmo não gosto de cara lisa, não. Eu sempre deixo... A barba aqui tá até grande. No máximo eu diminuo a altura dela, mas não gosto de ficar com a cara limpa, não. O dia do sem barba não me atinge, não é? Então vejam só. Qual é o papel da renda das pessoas no consumo do mercado? Isso aqui é uma pergunta interessante. Porque, minha gente, ó, a renda é o que a gente utiliza para adquirir os bens e os serviços, né? Inclusive, a gente tem uma linha orçamentária, né? O tamanho da nossa renda diz o tamanho do nosso consumo. A renda, ela limita a quantidade de bens e serviços que a gente pode adquirir. É lógico pensar que quanto maior a renda, maiores poderão ser as quantidades consumidas de bens e serviços. Não é? É dia do sem barba, isso, Fátima. Hoje é dia do sem barba. Eu não sei como é que o povo comemora aí não, viu? Né? Eu vou já fazer um post aqui no Instagram. Hoje é dia do sem barba. Além disso, com uma renda maior, podem ser consumidos produtos mais caros, que também tem o consumo limitado se a renda das pessoas forem mais baixas, né? Ok? E a outra questão é, aponte 3 escolhas de consumo que sua família sempre precisa fazer durante a semana. Justifique suas escolhas. Aqui também é uma questão que se baseia na experiência subjetiva dos alunos, na organização familiar de cada um. Cada família tem uma prioridade diferente. A resposta é que se baseia na experiência subjetiva do aluno. Minha gente, sou o professor Fernando Galvão e nós vamos juntos nesta aula de economia e mercados. Tem muita coisa massa para a gente discutir na aula de hoje. Vejam só, meus caros futuros técnicos em administração. Ó, essa coisa do dia sem barba é interessante. Volta aqui para mim, Maioli. O dia do sem barba, ele remonta a uma necessidade do homem, né? Mais especificamente. E é curioso, porque vejam só. Se a gente for falar do barbear, é um bem de consumo complementar. Quanto mais as pessoas compram lâminas de barbear, mais elas compram aparelho de barbear, sacam? Aliás, o aparelho demanda a lâmina. Então, a gente compra, quando compra o aparelho, geralmente ele é mais barato. O aparelho e a lâmina. Depois, quando você vai comprar os cartuchos de lâmina para o aparelho, o cartucho, as lâminas são mais caras do que o aparelho. Ou seja, o aparelho de barbear é o produto de entrada. Depois que você entra comprando ele, você fica dependendo de comprar lâminas. Aí as lâminas são cobradas num valor mais alto. E isso, vejam, é tudo estratégia do modelo de negócios. São vários que são assim. Você primeiro entra com um produto barato e ele precisa de um bem complementar. E esse bem complementar,
ele se torna mais caro. Olhem as cafeteiras, né? Você tem uma cafeteira aí, Maioli, as cafeteirazinhas lá, que você compra a bicha, né? Ela já não é naturalmente barata, né? Ela tem um valorzinho razoável lá. Mas se você contabilizar o tanto que você gasta com as cápsulas de café, sai muito caro, minha gente. É caro aquela cápsula que só dá um tantinho de café. Estavam até perguntando, vamos comprar uma máquina de café para aqui pro canal, botar ali no refeitório. Eu perguntei, essa máquina faz quanto de café para dar conta desse povo? A gente tem que comprar quantas máquinas? Entende? É 4, 5 para dar conta desse povo. E o dinheiro das cápsulas, né? Assim, é porque a cápsula produz muito pouco café para esse tanto de gente aqui. Então, assim, a escala aqui ela é maior. Não tem viabilidade a gente comprar aqui essas maquininhas de café. É chique, é bonita, é legal, mas não dá. E vem bem disso, né? O bem de entrada ele tem um valor, mas o complementar ele acaba ficando muito maior, muito mais caro. Tem uma coisa de mercado aqui também que tem a ver com a aula e com comportamento. Não sei se eu acredito que eu já tenha falado disso aqui para vocês. As necessidades e desejos, né? O mercado de cosmético ele era muito focado no público feminino e que depois o próprio mercado criou a figura do chamado homem metrosexual, aquele cara lá vaidoso, é o Beckham, jogador de futebol da Inglaterra, da seleção, ele já está aposentado, né? E do homem vaidoso. Quando você tem um público masculino que, de fato, ele se torna mais vaidoso, você tem um aumento na demanda por produtos de cosmético, de beleza e tal, de saúde, bem-estar. É o nome que o segmento recebe, né? Então, você vai ter clínicas de estética para homem, né? Você vai ter gente fazendo barba com laser, barba com cera. O sistema é bruto, viu? Dá pra mim não. O negócio dói demais, eu sou frouxo pra dor. Né? Então é essa a pegada. Você tira com a cera para demorar mais a nascer, né? Tem todo esse detalhe aí. Então é isso. Olhem mudanças de comportamento. Na minha geração do meu pai, dos pais do pai do Maioli, tinha isso. O povo fazia barba de cera. O Maioli disse que era na faca, na navalha. É por aí. É na faca, na navalha mesmo. Tinha negócio de depilação a laser não, viu? De barbear a laser não. Isso aí é coisa Nutella, viu? Então, vejam só. Amplia o slide todo aí na tela, Maioli. Aí a gente vai ver, e isso está conectado, porque percebam, a gente está lidando com uma realidade diferente de antigamente. Podem ter certeza, minha gente. E para lidar com essa realidade, né, as empresas elas têm que buscar cada vez mais novas opções de matérias-primas, né, para estar diversificando os produtos ou melhorando a experiência dos consumidores com os produtos. Vamos continuar no cosmético, né? Nos cosméticos. A busca por produtos que melhorem aí essa coisa do shampoo e aperfeiçoa o impacto do shampoo nos tipos de cabelos. A própria espuma de barbear. Você vai ver na busca de o perfume e os cheiros. Você vai vendo aí sempre a busca de novas matérias-primas para tentar aperfeiçoar produtos ou fazer com que as pessoas se estimulem a comprar tais produtos. Uma outra coisa que a gente vê no mercado são técnicas de aceleramento. Eu botei aceleramento aqui, eu achei até estranho agora quando eu fui ler, né? Deixa eu botar uma sugestão aqui de aceleramento. Deixa eu botar aqui de aceleração. De aceleração de processos gerenciais. Aí aqui toca diretamente na administração, viu? São os métodos ágeis de gestão.
como o método Scrum, e por aí vai. A gente vai ter a oportunidade de falar aqui o Design Thinking, né, o método Canvas. A gente vai ter a oportunidade de estar falando sobre isso, mas as empresas têm buscado profissionais, não é, que tenham este olhar, que tenham esta visão. Sempre o surgimento de novos mercados de venda para os produtos, né? Quando eu falo do homem vaidoso, aqui é um novo mercado que se abre para a venda de produtos na área de perfumaria, de cosmético, até na moda, né? Na moda de roupas mesmo. São novos mercados que se abrem nesse sentido, entendem? As empresas têm buscado isso, inclusive, tentando desenvolver nichos de mercado. Os nichos são pequenas frações de um grande mercado. Vou dar um exemplo aqui de nicho. Você tem o grande mercado de educação. Vamos nichar aqui o mercado de educação. Aí você tem o mercado de educação do ensino médio. Ensino médio. Já dei uma funilada. Porque os estudantes, eles não estão todos no ensino médio. Tem ensino fundamental, superior, médio. Deixa eu descer mais um pouquinho no nicho, no ensino técnico. Já dei técnico. Já dei mais uma nichada. Querem que eu dê mais uma nichada? Administração. Já dei outra. Olha como é que faz. Olha o funil aqui, ó. Sacam? Eu saio do mais geral e vou para o mais específico possível. Nichei. Educação, ensino médio, ensino técnico, administração. Nichei. E aí novos mercados de vendas de produtos. Os mercados têm feito isso, pegado as grandes áreas de atuação e têm nichado. Vocês querem ver um outro exemplo de nicho? Deixa eu colocar aqui. Outro dia eu estava trabalhando isso com o pessoal da área também de administração, só que do ensino superior. Pessoal de administração, inclusive, né? Pessoal da administração. Eu estou clicando aqui errado. Só um minuto. Deixa eu pegar fazer uma outra nichada aqui grande para vocês perceberem como é esse desenvolvimento de mercados. Você tem aqui o mercado de moda, ele é gigante. Sacam? Aí eu vou... Não, mas moda é muito grande, é muito amplo. Deixa eu especificar mais. Moda feminina. Já dei uma reduzida. Feminina. Detalhe. Ainda é um mercado gigante da moda feminina. Então, deixa eu descer um pouco mais. Moda feminina íntima. Já dei uma nichada. Mas ainda assim é muito amplo. Eu estou falando de lingerie. Aí posso especializar mais? Sim, posso nichar ainda mais. Moda feminina, íntima, e aí de lingerie, aí a gente desce mais um nível aqui, que é o chamado, não sei nem se eu vou escrever direito, é o pool, não sei se eu vou escrever direito, size, é o SZ, pool size, não é? Que é lingerie de tamanho maior para mulheres que estão acima do peso. Percebam aqui, ó. Olha como eu saio do mais amplo e eu desço. Olha o funil aqui, ó. Aí, por exemplo, um nicho, eu não sei, eu tô até na dúvida se escreve assim, mas a pronúncia é assim, pool science. Me ajudem aí se vocês souberem. Que é
é especializado. Aí as minhas alunas de administração estavam modelando ou estavam planejando investir, e aí a gente foi fazer essas nichadas. E aí elas chegaram ao momento em que elas queriam abrir uma loja digital para vender lingerie de tamanhos maiores. Entendem? O Pool Science. Então, vejam, aí a gente tem aí um nicho. É muito especializado isso. Entendem? Porque tem muita mulher... Na moda é assim. Tem muita mulher que chega numa loja de roupas e ela tem dificuldade de encontrar roupas de tamanho maior que fiquem mais confortáveis para elas. Exatamente porque aquela loja de roupa, ela é geralzona para as mulheres, mas ela não atinge as necessidades mais específicas. Então, quando você cria especializado, e aí não é moda total, é íntima, é só lingerie. Então as pessoas vão ter aquilo ali como referência quando precisarem comprar lingerie num tamanho maior, né? E aí vai ser mais confortável. A experiência de compra vai ser diferente. Entendem? É esse o processo de nichar de novos mercados de vendas para os produtos. Sacam isso, minha gente? Faz sentido isso que eu estou dizendo? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Então, tem mercado demais. E percebam, se a gente falar de mercado brasileiro, a gente fala de uma loja digital, essas minhas alunas, elas estavam olhando para o Brasil inteiro, não é local. Não é somente local, é para o Brasil inteiro. A pessoa compra, você despacha o produto para onde a pessoa precisar. Entendem? Então, é muito interessante isso. O mercado é um nicho pequeno, mas é um nicho, se a gente for olhar para o Brasil, é grande, é enorme. Entendem? Porque você vai atender o Brasil inteiro. Sacam isso, minha gente? Uma outra questão é o desenvolvimento de produtos inovadores, né? O Japão sempre faz isso. O Japão ele tem um nível de renda alto, o japonês, mas o japonês não é gastador. Ele não é perdulário, ele é poupador. Então, no Japão, eles têm que sempre estarem desenvolvendo produtos inovadores para estimular o consumo das pessoas. Tá bom? Estimular a pessoa a comprar. Os eletroeletrônicos são assim. A gente fica doido se for tentar acompanhar os avanços de eletroeletrônicos. E também as empresas têm buscado uma logística mais arrojada. As empresas têm trabalhado com menos estoque, né? Estoques mais enxutos e atendendo na medida em que os pedidos vão chegando. Essas são tendências de mercado, meus caros futuros técnicos em administração. Outras tendências, e aqui tem que estar no raio de preocupação de vocês, meus futuros administradores. Preciso ter o olhar para a lucratividade do negócio, né? Nos serviços de distribuição ao cliente, né? Você pode ter serviços de distribuição ao cliente que não vão alimentar a lucratividade. Isso pode ser um vazamento de renda no negócio. Eu preciso ter esse olhar. Eu tenho um fast food, eu faço hambúrguer em casa para distribuir para os meus clientes fazendo entregas. Esse meu serviço de entrega, de distribuição ao cliente, ele é meu, eu vou comprar uma moto, eu vou contratar um funcionário para fazer isso, ou eu vou terceirizar. Sacam? Qual é o que tem mais custo? Qual é o que garante mais qualidade? Eu já vi empresário reclamando que quando terceiriza isso e você vai despachar uma comida para o cliente, quando a comida chega lá no cliente, ele abre a embalagem, está toda bagunçada. Por quê? Porque o motociclista terceirizado pilota de qualquer jeito, passa por buraco, vai voado e aquilo ali compromete a integridade do produto na hora de entregar para o cliente. Isso pode afetar. Você pode até perder o cliente por falhas na entrega. Entendem? Então, esse é um ponto que merece destaque. Toda empresa precisa ter um olhar para os seus fluxos de materiais dentro da empresa. Os inputs
né? Eu já mencionei isso aqui em algum outro momento. Os inputs, eles são as entradas de insumos e de recursos. Os outputs são as saídas, são os produtos ou serviços, né, que a empresa vem a fazer. Então eu tenho um fluxo aí que a gente precisa administrar, inclusive para evitar desperdícios. Imaginem num restaurante o quanto de inputs que tem, né, de hortifruti, de carne, né, de massa, e o quanto que sai, né, de pratos de comida, né, de saladas, e no meio desse processo existem desperdícios ou é uma produção extremamente otimizada. Vocês sacam que precisa ter muito desse olhar? E embora imaginar que eu consiga ter muitas saídas, mas são saídas que o mercado não absorve, está sobrando comida. Eu produzo muito e não vendo tudo. E agora, o que é que eu faço com o restante? Sacam como é preciso ter isso e cada vez mais é preciso se olhar, porque eu estou falando de custos com isso. Quanto mais, melhor operar, quanto mais operar com custos baixos, melhor, não é? É uma atenção especial e tem que estar no radar de vocês, meus administradores e administradoras, o planejamento de compras. Deixa eu botar aqui o marca-texto verde, né? Passando pelo controle e organização dos estoques, né? O gerenciamento dos estoques, de matérias-primas e também de produtos acabados. Por que é que eu estou citando aqui o café? Porque teve um caso, por exemplo, em que a empresa ela investiu tanto no estoque de café e ela não foi capaz de vender o seu estoque de café. E o que foi que aconteceu? O café estragou, né? E aí foi prejuízo, má gestão do estoque, má gestão desse fluxo de materiais, de entradas e de saídas, entendem? Isso com produtos perecíveis é muito delicado. Na gestão de um hospital, por exemplo, vamos imaginar que vocês trabalhem como técnicos em administração na gestão de um hospital. Você faz a programação, planejamento de compras, por exemplo, de vacinas, de remédios e medicações. Se não for muito bem gerenciado, você pode perder muito desses produtos, pelo motivo de vencimento, né? Os produtos vencem se você não consegue a aplicação dentro do prazo. E aí é grana perdida. Você investiu, formou estoque e perdeu o estoque. Sacam? Um outro ponto é o planejamento de controle da produção. Vocês precisam ter atenção. O que é que se vai produzir? Quanto vai se produzir? Como? O meu processo é artesanal, é industrial? E para quem eu vou produzir? Né? Sacam? Isso é importante. Isso é importante para fazer o controle da produção. Evitar que eu produza mais do que o mercado compre. Ou que eu produza menos do que o mercado está interessado em adquirir. E o controle de transporte de embalagens, né? Isso aqui também é muito importante. A embalagem é parte do produto. Ela, por vezes, até encanta mais o cliente do que necessariamente o produto. Tem criança que prefere brincar com a embalagem do brinquedo do que com o brinquedo, por exemplo. E uma embalagem que no transporte garanta a integridade do produto. Já pensou que não é capaz de produzir? Vivian, Michele, né? E aí, de repente, o produto chega lá no final e está comprometido porque a embalagem era inadequada. Esse tipo de controle, isso aqui é um checklist, é importante que se tenha atenção para isso. Pois bem, minha gente, agora todos esses aspectos de ordem mais técnicas que eu acabei de destacar para vocês, eles estão embaixo de uma tendência muito maior. É a tendência VUCA. O VUCA é um acrônimo, é uma sigla que descreve 4 características que são muito marcantes no nosso mundo. Nós vivemos num mundo mais volátil, incerto. Falei um pouco para vocês sobre a complexidade e é um mundo mais ambíguo. Eu vou explicar cada um destes elementos. O termo VUCA, ele descreve um cenário
de muita incerteza, de muitas mudanças que vivemos no mundo. Eu, inclusive, disse que essa característica nos torna uma sociedade da ansiedade. O conceito VUCA foi criado pelo exército americano para designar as mudanças da sociedade que elas estavam enfrentando e as estratégias militares que deveriam ser adotadas a partir daí. Sacam? Por exemplo, tem aparelho militar que, ao invés de ir para o enfrentamento soldado com soldado inimigo, os caras mandam drone. E o drone vai lá de cima e atira, e é drone kamikaze que cai e explode. É meio doido isso, né? Olhem a destinação dos avanços tecnológicos. O Maioli usa drone para fazer filmagem, né? Mas tem drone que é usado como arma, entendem? Eu digo isso porque o Maioli é produtor de vídeo, então ele faz umas coisas muito massa para tirar foto e filmagem. O primeiro ponto do VUCA é a volatilidade. Por volatilidade, entendam as mudanças que ocorrem no mundo hoje, elas são muito rápidas, minha gente. E se desdobram de maneira inesperada. É cada vez mais complexo a gente determinar causa e efeito. E determinar causa e efeito é fundamental para a gente tomar decisões de qualidade. Só que, tá muito mais difícil fazer isso. Entendem? O presidente americano solta uma notícia lá, o Joe Biden, nos Estados Unidos, ela afeta e derruba a cotação de ativos financeiros, por exemplo, aqui no Brasil e no mundo inteiro. Um anúncio de aumento ou queda no juro lá arrebenta com tudo. Enquanto o rádio, minha gente, levou 40 anos para alcançar uma audiência de 50 milhões de pessoas, a televisão alcançou 50 milhões de pessoas em 13 anos. E o Instagram em 1. Vocês já pensaram na velocidade, na aceleração que ocorreu aqui? 40 anos para chegar a 50 milhões de audiência a rádio. Televisão levou 13, bem menos. Instagram levou 1 ano. É diante dessa... E vejam, esse mundo volátil, muito frágil a mudanças, gera incertezas. E diante dessa agilidade é muito mais complicado, tentar antecipar eventos, tentar prever no que eles podem resultar, né? A gente tem que fazer uma análise muito profunda para a gente conseguir, de fato, extrair o que é essencial e o que não muda diante dos eventos. Ok? Por exemplo, quer um exemplo de análise profunda? Nas relações de trabalho no mundo, houve o trabalho escravo, senhor de escravo e escravo. Essa relação muda na forma, mas a essência continua a mesma. Você vai ter o senhor feudal e o servo no feudalismo. O avanço capitalista faz com que essa relação se transforme. Agora nós temos o capitalista e o proletário, o empregado e o empregador, entendem? Você sempre tem nessa relação alguém que tem muito mais poder de barganha do que o outro lado na hora da negociação. Percebam aí, ok? Você vê mudando as formas, mas se você for a raiz da questão, ela está posta já há muito tempo. Agora, se a gente for fazer análises rasas, elas são extremamente vulneráveis a essas mudanças que eu estou me referindo aqui agora. Atualmente, minha gente, previsões históricas, experiências que já ocorreram, elas não têm a mesma importância, porque elas a probabilidade delas não se repetirem é muito grande. Eu falei ontem para vocês da singularidade. O que estamos vivendo agora nunca mais vai se repetir. Corre o risco de não serem aplicáveis no contexto real, meus caros e caras futuros técnicos em administração.
ok? Por isso, e aí eu destaco em amarelo, existe uma grande dificuldade de planejar investimentos, tomar decisões, traçar etapas de crescimento, porque este trajeto é incerto. Por isso, esse planejamento precisa ser cada vez mais flexível. Por causa de tantos detalhes e tantas mudanças, aí eu vou tratar um pouco mais sobre complexidade, que a gente já começou na aula passada. O mundo moderno está cada vez mais complexo, é muito mais detalhes para a gente dar conta. Cada problema tem uma repercussão grande, com camadas e camadas, que precisam ser devidamente analisadas, porque elas não são simples de entender. Entendem? E se eu não entendo profundamente um problema, não tem nenhuma solução que eu venha a propor que venha a resolver o problema, se eu não entendi o problema. Só que para entender esse problema, eu tenho que saber, eu preciso saber ler a complexidade. Então, as decisões se tornam uma rede imensa de possibilidades. Se eu for para cá, eu vou ter tais e tais consequências. Se eu for para lá, eu vou ter tais e tais consequências. Tem consequências que são boas, tem consequências que são ruins. E aí, qual é o peso? Qual é a decisão a tomar? É uma grande responsabilidade nos dias de hoje a gente escolher o que é certo. Entendem? Não fujam de qualquer cenário que se mostre fácil, né? Porque não tem hoje nada fácil, não existem atalhos. O mundo VUCA é um mundo volátil, é um mundo incerto, é um mundo complexo e é um mundo ambíguo. Ambiguidade é quando a mesma coisa tem diferentes significados. Óbvio que isso torna muito mais difícil a análise. Eu vou olhar um cenário e de repente ele pode ter mais de um significado. E tomar decisão nisso é difícil, não é? É lembrar que as realidades de grupos diferentes não são a mesma coisa. Uma decisão ela tem um viés, não é? Se eu tomo decisão a partir de um ponto de vista, existem diferentes pontos de vista sobre a mesma coisa. Isso é ambiguidade. Se você olhar para o meu mercado, onde eu sou economista, você vai, qual é o fator, qual é a causa da inflação? Se você botar 5 economistas juntos para falar sobre isso, você vai ter 8 diagnósticos de inflação. Entendem a ambiguidade da coisa? Por isso, minha gente, padronizar está fora de... A gente até busca padronizar para ter de onde partir, mas toda padronização ela é bastante limitada, porque o mundo binário, que é preto e branco, ele não existe mais. Ele é muito mais cinza, não é? Não tem como você identificar na cor cinza o que é ponto branco, o que é ponto preto. Entendem? É mais fácil tomar uma decisão entre certo e errado, mas o certo tem camadas erradas, o errado tem camadas certas. E agora, como é que eu vou tomar a decisão? Entendem? Esse é o desafio. A gente precisa calibrar o nosso olhar para esse tipo de questão. Somente o Facebook, no Facebook, o usuário tem acesso a pelo menos 56 possibilidades de gênero para definir um público-alvo do seu negócio. Entendem? Olhem a história lá, homem, mulher. Depois você tinha o LGBT, gays, lésbicas, bissexuais e heterossexuais. Aí a coisa vai se tornando mais complexa, porque eu tenho mais nomenclaturas. É o LGBTQIA+, por exemplo. Então, você vai aumentando, vai fragmentando cada vez mais esse espectro relacionado a gênero. E o mercado de produtos e serviços a serem vendidos, ele vai aos poucos observando todos esses traços. Entende? Estou falando de negócios, não estou falando de costume,
não estou falando de princípios religiosos, estou falando de negócios, estou falando de economia, entendem? Então, é hora de atender a certas demandas que estão pautadas na diversidade. E isso, inclusive, desafia sistemas de valores pessoais, sem medo de errar, viu? É possível que vocês operem ou entrem no mercado de trabalho, de repente trabalhando numa certa empresa, que ela pode estar desafiando sistemas de valores pessoais. Mas você está trabalhando lá como técnico em administração. Entendem? Olhem aqui o mundo VUCA. Quem era que ia imaginar que uma pandemia, uma epidemia no ano de 2019 se tornaria numa pandemia global que iria... mudou o mundo, o Covid. Entendem? Para fazer todas essas leituras, é muito importante a gente usar como recurso a chamada neuroeconomia. São os impactos psicológicos, né, sobre a economia, do comportamento das pessoas na economia. E capturar insights, capturar ideias, né? Por exemplo, ela pode ter como raiz a empresa estar estudando a cultura e o comportamento de grupos sociais, né? O que é que mais importa dentro da sociedade? Não é necessariamente a faixa de idade, o nível de renda, a classe social. O que mais importa para a gente saber ler mercado é o comportamento das pessoas. Entendem? Tem gente que tem baixa renda e tem um comportamento de quem tem alta renda. Tem gente que tem alta renda e tem um comportamento de quem tem baixa renda. Entendem isso? Tem gente que é homem que tem comportamento feminino. Vocês sacam que os rótulos não estão cabendo mais na realidade? Então, um exemplo disso é o Design Thinking. Ela é uma metodologia de desenvolvimento, né, de produtos e serviços focados nas necessidades e nos desejos das pessoas e também na limitação dos usuários, ok? Ela vai focar nisso aqui. A empresa produz junto com o cliente a solução. Percebam que eu não estou mais falando de um mercado de massa, eu estou falando de um mercado muito mais específico. O enfoque é no cliente. E a inovação ela está aberta, é co-criação entre universidades, empresas, fornecedores, startups, entram nesse contexto. E na neuroeconomia envolve conhecimento, né? A gente tem que ter expertise para resolver problemas. Os indivíduos não podem fazer isso por si próprios, é preciso fazer em grupo, em rede. E a gente precisa mapear a cadeia de consumo do mercado para saber o que oferecer do ponto de vista de produtos e de serviços. Tá bom, minha gente? Estou olhando para o relógio agora, são exatamente 10 horas. Eu vou encerrando o nosso encontro por aqui. Tem questões complementares aí para vocês resolverem e a gente volta aqui na próxima semana, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.